Saudações, salute a tutti, graça e paz e bem. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e você está no canal que fala sobre fé, religião, história das religiões, sociologia das religiões também, né? Então, dicas de história, religião, literatura e filosofia, filosofia e religião. Então, tem várias dicas de leitura, né? E vamos dar continuidade, então, àquele tópico se os pernilongos deixarem, né? Como sempre, os pernilongos aparecem. Sobre a filosofia. Então, vamos falar da filosofia medieval. Nós já falamos da escolástica com Aquino. Também falamos da filosofia islâmica, né? E em breve falaremos também da filosofia e da mística judaica, né? Os filósofos aí, Maimônides, etc., né? O Rambam e o Ramban, né? Então nós estamos usando as bases, a coleção dos pensadores, né? Coleção dos pensadores. Então aqui tem o Aquino, o Dante, né? Que é aquele lá do Divina Comédia, o Duns Scott e Ockham, né? O William of Ockham, né? O Guilherme. Interessante que ele, né? Dá inspiração para o personagem lá do Nome da Rosa, do Humberto Eco. Que foi aí que eu comecei a estudar mais sobre história medieval e filosofia medieval. Então foi graças a Humberto Eco e as suas erudições medievalistas que eu comecei a estudar então a filosofia medieval, ok? Então a gente já falou do Aquino em outro vídeo, veja o outro vídeo, foi do Aquino. Aquino que era um dominicano, mais voltado ao realismo aristotélico, né? E nós vamos falar hoje no vídeo sobre essa questão do realismo, a questão dos nominalistas, a questão dos conceitualistas, né, que são essas formas aí de pensar a questão dos universais, os transcendentais, né? Então são esses os temas de hoje. E vou usar também como base a obra de introdução à filosofia, né? Introdução à história da filosofia. Porque aí você vai ter uma base desde os pré-socráticos até o Wittgenstein. Então aqui é bem básico, vai explicar um panorama de época. Então, coisa que você tem dúvida, tive várias dúvidas, recorri aqui a Danilo Marcondes. Então é bem básico, tem um livro da Chauí também, né, que é Introdução à Filosofia, interessante também, e que dá uma base boa sobre a filosofia aristotélica, platônica, né, essa influência aí, inclusive essa tensão entre o realismo platônico e o realismo aristotélico, que vai atravessar aí essa época da escolástica e vai explicar o fim da escolástica, né? Então a gente vai ver essa aí, ó, tensão, né, vamos abordando aqui um panorama desse livro, né, do Danilo Marcondes. Então, o fim da escolástica, que é esse período depois do Ockham, né, do William de Ockham. Daí a tensão, ele vai explicar, a tensão do realismo platônico e aristotélico, a tensão entre fé e razão. Lembrar que no Aquino ele tenta conciliar ali a fé e a razão, então não tem atrito, né, mas depois vai complicando, porque aí vai ter a divisão de teologia e filosofia. É claro que vão ter teólogos, filósofos, né, depois, claro, vai ter, mas vai ter uma cisão. E aí depois vai lá para o racionalismo humanistas, né, século XV em diante, que ainda vai ter alguns pensadores das duas, né, jogando para os dois times, mas depois vai separando, né. Aí você tem o Erasmo, tem o Montaigne, tem o Descartes, vai ter o Spinoza, o racionalista, e aí os iluministas vai aumentando o abismo entre a parte teológica e a parte filosófica, mas ainda tem alguns, o Kant, Immanuel Kant, que ainda vai, né, trabalhar essas questões aí do nominalismo, do conceitualismo, né, vai ter essa questão do Kant. E em breve, quem sabe, a gente lê o Kant aqui nesse canal, né? Vamos pensar aí. Aí vai ter o Hume, vai ter o Locke, e vai ter o Hegel, e aí etc. Aí vai para o século XIX, aí tem o Kierkegaard, né? Muito bem, então o Ockham, né? O Ockham é um divisor de água aqui, né, na escolástica, né? Mas vamos falar primeiro aqui do Duns Scotus. Não confundir com outro John Scott, que tem lá o Original, né? O irlandês, que é outro mais antigo, né? Isso é outra coisa. Então ele vai apresentar as opiniões, né, principalmente do Henri de Gant, que é um outro escolástico aqui. Então ele vai dando opiniões, aliás, ele vai explicando, né, apresentando essas proposições, citando essas proposições, essas referências e dando a opinião dele. Ele dá a opinião sobre isso aí. Então olha as questões aqui, ó, sobre o conhecimento humano, né, vai abordar o conhecimento humano, se é possível conhecer, ou só se recebe revelação, né? A inteligência humana entende a revelação? Tem capacidade intelectual para entender a revelação? A alma é mutável e passiva de erro. Então, a alma que é mutável e passiva de erro vai entender uma revelação, né? Então, discute isso aí. Ninguém possui uma noção certa e infalível da verdade se não tiver um critério.
Então, quem estabelece os critérios? Que critérios são esses, né? Então, a questão do conhecimento tem alguns critérios. Então, quais critérios? E aí, ao mesmo tempo, tem a rejeição, o ceticismo, e aí ele fala que existem os tipos de conhecimento, né? Que é por experiência, pelos nossos próprios atos, né? Os sentidos. Depois, na seção 2, ele vai discutir o conhecimento natural do homem a respeito de Deus, e ele vai citar vários, né? Principalmente Aristóteles, né? Sobre a alma, física, metafísica. Aí os tipos de conhecimento, aqui que a gente já falou antes aí, né? O conhecimento afirmativo, negativo. O afirmativo é aquele que é o que eu sei, aí vai atribuir conceitos, né? Atributos, conceitos a Deus. E o outro é o apofático, né? Que é o conhecimento do não sei, é a teologia negativa, não sei. Aí eu sei que Deus não é mortal, sei que Deus não é finito, sei que Deus não é mutável. Então eu vou, então Deus é infinito, Deus é imutável, Deus, né, etc. Então é imortal, entendeu? Então eu vou fazer para negativo. Ó, eu sei que o ser humano é isso, Deus não é isso, né? Então eu faço, em vez de afirmar, eu vou negando, né? O que mais que ele vai falar aqui? Tem trocentas coisas, nem sei se vai estar tempo, né? Ó, questão dos transcendentais, que aí seria a questão dos universais, né? Aspectos da realidade além da realidade física. Então eu posso afirmar alguma coisa fora da realidade física ou eu tenho que basear só na realidade física. Depois o pessoal vai entrar na questão da abstração, né? Ou seja, eu vejo um cachorro, vejo um cachorro, vejo um cachorro, aí eu faço a abstração de um cachorro. Tipo assim, né? Começa essa questão aí. Então existe a justiça, beleza, verdade fora do mundo, né? Então, você conhece pessoas justas, você conhece pessoas honestas, então você a partir disso faz a ideia de justiça, a ideia de honestidade, né? Então essa questão aí, ou aquela ideia do pensamento, né? Aí vai Platão isso aí, né? O mundo das ideias, só que o mundo das ideias, nós não estamos mais no paganismo, estamos no cristianismo, então o mundo das ideias está na mente de Deus, né? Então Deus é que tem esse conceito de beleza, de honestidade, justiça, né? Deus é essa beleza, essa justiça, essa verdade, por exemplo, né? Então, essa questão aí. Aí vai entrar na seção 3, que é justamente a existência de Deus, né? Deus é grande, né? Questão de dimensão, Deus é infinito, é eterno, é atemporal, ou seja, não tem tempo. O tempo vem por criação divina, né? E é ser infinito porque a questão da causa, é a causa dos outros, né? Aí vai entrar na questão da Avicena, né? Metafísica, a ordem da causalidade. Então, eu estou indo ponto por ponto aqui, a ordem da causalidade. Então, você tem um A que gera um B gera um C gera um D, etc. Vai, né? Alguém gerou alguém. Mas quem que gerou o A, né? Então, é isso aí, ó. A natureza suprema não é causada, se for, então tem outra natureza suprema, né? Então, a A é a suprema. Mas se alguém causou A, nós temos um menos A, né, um Z, então esse Z, esse menos A é supremo. Sempre vai ter uma causa primeira, a causa, com C maiúsculo, né? Aí as propriedades absolutas de Deus, ele vai citar um monte de referência aqui do Aristóteles, Avicena, Boaventura, Santo Agostinho, então um monte, é impressionante como é que... Aí ele demonstra erudição mesmo, né? Então, livros não li, então não vou comentar porque não li esses livros que ele está citando, né? Seção 4, unicidade de Deus, só existe um Deus, né? Um só Deus. Então aí você vai destacar essa questão, que é, obviamente, o monoteísmo, né? Judaísmo, cristianismo, e vai citar, obviamente, o Maimônides, né? Então nós vamos falar do Maimônides em outro vídeo, aí, possivelmente o próximo dessa lista, vai falar do Maimônides, que é o Ramban, né? Com M, aí, que tem o Narmônides, né? Que é o Ramban com N, né? Então, e ele vai citar então essa questão, vai citar um judeu, obviamente, porque judeu né? Só existe um Deus. Então, Shema Israel, né? Shema Israel, então só existe um Deus. Tá lá, seção 4, unidade de Deus ainda. Aí você tem a vontade infinita, a bondade infinita, o poder infinito, o infinito absoluto, o ser necessário, né? Então, esses são os atributos da existência de Deus, a unidade de Deus. A seção 5 é a espiritualidade, mortalidade da alma humana, aí sempre discutindo com Averroes, né? A questão da morte, a ressurreição, a vida eterna, a alma intelectiva é a forma específica do homem. E aí diálogo com citações, Aristóteles sobre a alma, Ética, Nicômano, né, tudo citado. Vai citar o Tomás de Aquino, Boaventura, o Henri de Gandhi, né, Gandhi. Seção 6, sobre a metafísica, mais sobre os transcendentais, as conceituações, predicações e Deus como fim da metafísica. Então isso aí a resumo do Dom Scott, pegando ponto a ponto, né? E aí essa questão dos transcendentais é quando a gente vai entrar então no Ockham, né? Que é aí que nós vamos entrar na questão do Ockham. Lembrando que tanto o Dom Scott quanto o Ockham são franciscanos, né? O Aquino é dominicano, né? A ordem que eles pertencem. E o Ockham, ele é um discípulo, né? Foi um discípulo do Dom Scott, né? E aí nós vamos entrar em questões agora dos universais, né? E a questão dos tipos, né?
os universais que são antes das coisas, os universais que estão nas coisas. Os universais são apenas nomes, né? São apenas nomes, né? É o nominalismo, justamente do Ockham, né? E está nos conceitos abstratos, que é aquelas escolas que usam abstrações, né? Você vê A, né? A mais 1, A2, A3, assim, então existe a ideia de A, tipo assim, né? E aí, essas ideias de conceito e nome vai, né, tornar famoso o Ockham, e depois também vai ser discutido pelo Kant, né? Immanuel Kant. Muito bem, então, se lá no Agostinho nós temos Platão, lá no Aquino nós temos Aristóteles, aqui nós vamos ter essa questão, a querela, né, a treta dos universais, ou seja, existe a beleza fora do ser belo, existe a justiça fora do ser justo, existe um homem, abstração, né? Aí, se você for por realismo aristotélico, a ideia de homem está na mente de Deus, né? Então, o Adam Kadmon, né, o homem perfeito, né? Então, tem essa questão aí. E aí, de acordo com essas perspectivas, né, se está nas coisas, antes das coisas, é nome e tal, você vai ter os nominalistas, o universal é nome, nominalista, universal é nome, tipo o Ockham vai falar, né? O realista é aquele lá que vai ser o universal, existe em arquétipo, tipo Platão, né? O realista moderado, né, que aí tem a transcendente, imanente e absolutos, que aí tem, né, o Aquino também joga nessa aí. E os conceitualistas, que o universal é feito por abstrações. Você faz conceitos, ou conceitos são abstrações, né? Então, não existe a coisa em si, existem abstrações dessas coisas. Muito bem, então aí o Ockham, o William, né, ou Wilhelm, né, se fosse alemão, a questão da noção de conhecimento e ciência, aí vai explicar a ciência. Então vai começar a discutir a questão do conhecimento, se é possível, a mesma coisa. É possível conhecimento e tal. E aí as ciências naturais, ciência de abstração, a teologia, ciência especulativa e ciência aplicada, né, os tipos de ciência que existem. Lembrar que estamos na Idade Média, né, estamos discutindo justamente isso aí, né, o que é o conhecimento. Aí a capacidade do intelecto, conhecimento abstrato ou abstrativo e o conhecimento intuitivo. Então ele vai explicar cada um desses tipos de conhecimento, né, até entrar nas questões universais, né. E aí do universal, é uma qualidade, é uma propriedade, é um abstrato, né? É um absoluto, é um atributo, é exterior ou ele está nas coisas, né? Então existe lá a beleza, lá no mundo das ideias, lá na mente de Deus, e existe os seres que são belos, né? As belezas que a gente vê, como essa pessoa é bela, né? Então existe esse conceito, a beleza fora da pessoa bela, né? E outra coisa, se o conceito existe, ele é em totum, né? Ele é todo, né? Então várias pessoas belas não estão dividindo a beleza é a beleza, né? Então essa questão aí. E aí a questão da opinião do Scott também, ele vai citar o próprio professor dele aqui. E a universal é, então, objeto pensando. O universal é um ato do intelecto, ou seja, o universal só existe na sua mente, nessa questão de não existe nada fora da sua mente, a ideia de justiça. E aí, outra coisa, isso aí vai para o relativismo, inclusive acusam o nominalismo de ser um dos pais do relativismo, porque a beleza vai variar de acordo com o conceito na sua mente. Ou seja, a ideia de beleza para mim é a mesma ideia de beleza para você, né? A ideia de beleza para o Duns Scott vai ser a mesma ideia de beleza para o Ockham, né? Porque se não existe a beleza absoluta, o arquétipo de beleza, a ideia de beleza pode variar. Então, existe uma ideia de beleza na Ásia, existe uma ideia de beleza lá na África, existe uma ideia de beleza lá no Norte América, lá na América do Sul. Então, para a tribo indígena, a beleza de um jeito, para um cara lá na Noruega, a beleza é outra coisa, né? Então, o que é a beleza, né? Então fica complicado, e se ela é uma coisa na sua cabeça, né? É uma abstração. E aí ele vai falar dos problemas lógicos e a questão de conceituar, por exemplo, o homem. O homem é um animal racional ou ele é a alma pensante, né? Você vai, se eu partir do corpo, eu vou falar, o homem é um animal. O homem é um animal, só que ele pensa, né? Ele é um racional, ele é né? Ou seja, um animal pensante, né? E ele é uma alma pensante. Aí a alma já vem da questão do divino. Então você pode analisar o homem pelo corporal, isso aí é um animal que pensa, ou do plano divino, isso é uma alma, ou seja, tem uma ligação divina, não é só animal, é uma alma pensante, né? Então, vamos lá, só resumir essa parte aqui do realismo. Então você tem o realismo, os universais existem, né? Então existe o homem, a beleza, a justiça, a bondade, a misericórdia, etc, né? E tudo isso está na mente de Deus, podemos dizer assim, já que não tem o mundo das ideias, né? Nós já superamos o platonismo, que aí essa ideia de homem, de beleza, de justiça está na mente de Deus, né? Está lá na mente de Deus, então isso é absoluto, né?
E aí, o moderado, a ideia está na mente, né? E aí, nós temos nominalismo, que aí já o Ockham, tudo é nome, né? O nome da rosa, nome. Os universais não são entidades, né? Eles existem enquanto ideia na sua cabeça, então nome. E aí, interessante que o nome, por exemplo, livro, nome livro, é o nome livro nessa língua, porque se você for para outra língua, é book, né? Book. Então, esse som é arbitrário também, porque isso aqui é book, isso pode ser livro, né? Um está falando em inglês, outro está falando em português, né? Então, se for outro idioma, é Buch, né? Em alemão, Buch, né? Então, e aí não há, então, uma entidade fora da mente, né? Então, por isso que é o nome, né? Tudo, ele fala assim, olha, os universais são termos mentais, né? É isso que ele fala. Aí, e entre os realistas e os nominalistas, nós vamos ter os conceitualistas, né? Que aí depois a gente pode pensar se o Kant é um conceitualista, né? Kant está lá, com a ideia de conceitos e experiências. Muito bem, o conceitualismo é um intermediário. Universais são conceitos na mente e não uma entidade externa. E o universal ele é construído por abstração, ele surge de abstrações. Então eu vejo vários seres e aí eu vou fazendo abstrações da beleza, da justiça, da honestidade, da grandeza, etc. Ok? Então fica aí dois tipos de realismo, o nominalismo e o conceitualismo. E aí a ideia de que o realismo mantém o absoluto, né, a ideia da moral absoluta, e o nominalismo, como eu tenho nomes, eu tenho ideias na cabeça, então eu posso gerar o que? O relativismo, e aí a moral relativa, né, e aí nós vamos chegar lá no Nietzsche que fala que não existe verdade, que tudo é com perspectiva, né, que tudo é ideia na sua cabeça, né, então aí o ápice, né, do nominalismo seria o relativismo completo, né, o perspectivismo, que aí nós temos no século XIX com o Friedrich Nietzsche. Então, você quer saber tudo isso? Dica aqui, ó, né, iniciação, história e filosofia, que aí vai ter um panorama, né, e aí dentro disso aqui você vai ter filosofia medieval, etc, até o século XIX, até o Wittgenstein, né, que é a filosofia da linguagem no século XX, que vai usar muitas essas ideias, nominalista, nome, etc, tributos, né, as palavras, né, é possível com as palavras conhecer o mundo, né. Então fica aí a dica, né? E aguarde, então, vamos falar de filosofia e mística judaica nos próximos vídeos, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.